Vamos continuar aqui então o nosso estudo de recursos. A gente já viu alguns efeitos, né? Terminamos aqui, já vimos o diferido, vimos o devolutivo também. Agora vamos ver o efeito translativo. Este efeito translativo nada mais é do que trocar uma decisão pela outra, ok? Permitirá ao tribunal a análise de questões independentemente de impugnação pelo recorrente. São questões que consubstanciam matérias de ordem pública, as quais devem ser objeto de reexame pelo tribunal. O princípio dispositivo, aquele que a gente já comentou, do artigo 2º do CPC, no plano recursal, pelo efeito devolutivo, enquanto o translativo é a manifestação recursal do princípio inquisitório do processo. Beleza? Então, o próximo é o efeito expansivo. O efeito expansivo, como o próprio nome diz, ele vai o quê? Expandir. Ele tem uma ideia de ampliação, seja ela subjetiva e seja ela objetiva, ok? Daquilo que é julgado. Subjetiva sempre vai atingir o quê? O sujeito, a afetar o litisconsorte, poderá afetar o litisconsorte que não recorreu, porque é o sujeito, subjetiva, sujeito, ok? E o objeto vai ter o objeto do que está sendo julgado. O tribunal, julgando a apelação, poderá remover a sentença da primeira instância e, desde logo, enfrentar o mérito. De novo, o tribunal, julgando a apelação, poderá remover a sentença da primeira instância, ou seja, ele pode desconsiderar aquela sentença da primeira instância e enfrentar aquele mérito. 1013, parágrafos 3º e 4º são alguns exemplos de efeito expansivo dos recursos. E o efeito substitutivo é o efeito de trocar uma decisão, vai substituir uma decisão por outra decisão, tá certo? Aquela decisão que foi dada em primeira instância será substituída pela decisão dada em segunda instância, tá certo? Certinho? Então, é isso aqui, os efeitos dos recursos. Efeitos recursais são esses aqui, tá ok? Então, prosseguindo aqui, juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Juízo de admissibilidade, ele tem a ver com a análise de requisitos ou pressupostos. Recursais. Mas num sentido de eu preciso saber se esse processo está certinho, se o preparo foi recolhido, se ele está tempestivo, se ele é cabível, se o recurso é devidamente cabível para daquela decisão e se as partes são legítimas e etc. Já o juízo de mérito, ele vai julgar efetivamente o mérito, vai dizer se o apelante, por exemplo, ou o agravante ou o embargante tem razão ou não. Então, aqui é mais uma questão de prover o recurso, do provimento. E aqui de conhecer. Conheço o recurso. Então, vocês, quando leem os acordos assim, podem até... O recurso, às vezes, ele pode ser até conhecido, mas não é provido. Recurso conhecido. Vocês, com certeza, já viram, assim, numa ementa, escrito assim, ó. Recurso conhecido. Não provido.
que significa? Ele foi conhecido porque ele preencheu os requisitos de admissibilidade, mas ele não foi provido, porque ele não foi julgado, o mérito dele não é que o mérito não foi julgado, mas o tribunal, os desembargadores, entenderam que aquele recorrente não tinha direito, não tinha razão ao seu pleito, ok? Então, aqui eu sempre vou reunir determinadas exigências requeridas pelo sistema para viabilizar a admissibilidade do recurso, é distinto de enfrentar o seu respectivo mérito. Acabei de explicar isso. Qualquer paralelismo entre a admissibilidade do processo e de seu mérito está correto. São coisas paralelas, uma não depende da outra. Pois o proceder do juiz não depende no sentido de que são distintas, tá? Pois o proceder do juiz analisar o processo como existente, válido e rígido, é isso aqui, ó, é aplicado ao plano recursal, ok? O juízo positivo de admissibilidade do recurso atesta que o direito de recorrer foi validamente exercido e ainda é. Tal constatação, conhecer ou não do recurso, ó, aqui, não está relacionada em nada ao mérito do recurso, isto é, se será acolhido ou rejeitado posteriormente. Então, uma coisa não vai influenciar, não foi porque o recurso foi conhecido que ele será provido. E eu acabei de fazer essa diferenciação aqui para vocês. Então, eu sempre vou ter aqui, ó, os pressupostos ou requisitos para fazer uma análise de admissibilidade. O primeiro deles é o cabimento. O referencial do cabimento é o artigo 944 do CPC. O 944 do CPC, ele traz pra gente um rol do que é recurso. Ele fala lá, são 9 recursos o que tem aqui. Ele diz pra gente, são recursos no processo civil. A apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, não vou lembrar de cabeça não. Mas você tá aí com o seu 994 para você dar uma lida. Não é 944 não, gente, tá escrito errado aqui, ó. É 994. Aqui tá certo e aqui tá errado, tá? Aqui é 994. Então ele traz pra gente um rol. Então tem lá apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Deixa eu ver se eu lembro de mais assim de cabeça. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltam 2. Faltam 2? Ih, não vou lembrar. Enfim, vocês entenderam. Vocês estão aí com o seu artigo, vocês deem aí uma olhada nos que tem. Eu só consigo me lembrar desses aqui por enquanto, não consigo me lembrar de outros, tá? Toda discussão sobre eventuais dúvidas sobre a natureza jurídica da decisão, ou seja, eu sempre vou ter uma decisão. Para toda decisão, eu tenho um recurso cabível. Lembrando que quando a gente viu sentença, a gente viu que o juiz ele se manifesta através de sentença, através de decisão interlocutória e através de despacho. E lá naquela aula eu falei que de despacho não cabe recurso. Cabe recurso de decisões interlocutórias e cabe recurso de sentença, ok? E aí, por sentença também a gente pensa também em acórdãos. Acórdão, ok? E de todas essas decisões aqui, tanto de sentença, de decisão interlocutória, de acórdão, ó, spoiler, cabe embargo de declaração. A gente vai ver isso. De toda e qualquer decisão vai caber embargo de declaração. Tem gente, inclusive, que diz, parte da doutrina aí, tem uma briga sobre isso, diz que embargo de declaração nem recurso poderia ser considerado. Mas está no rol do 994, então a gente diz que ele é recurso. Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí, pô, fica aí nessa briga besta, né? Pouco importa pra gente, a gente tem que saber o que tá na lei, o que tá na lei, você goste ou não. Tem coisa que tá na lei aí, como a gente já até comentou em algumas coisas, que tá na lei, eu não concordo, eu acho um erro, mas tá lá e a gente tem que fazer o quê? Respeitar. Vou fazer o quê? Não é mesmo? Deixa só eu mudar essa cor aqui, porque agora este negócio está me irritando. Eu não quero marca-texto, também eu não quero você, mas eu quero preto. Porque não é
944. 994, tá? Aqui no material está errado. Isso aqui é digitando rápido demais. Tá? A gente acaba cometendo esses errinhos materiais bobinhos. Mas aqui o seu artigo está certo. Certinho? 1001 do CPC. Dos despachos não cabe recurso. Olha, acabei de comentar. O despacho não possui conteúdo decisório, ou seja, é incapaz de gerar prejuízo. Legitimidade. 996. Poderão recorrer às partes, o MP e os terceiros prejudicados. É uma espécie de intervenção de terceiro recursal, tá? Interesse recursal. Para eu recorrer, eu tenho que ter interesse. Eu não posso recorrer se eu não tiver interesse. Geralmente não. Via de regra, 100% das vezes, o interesse está sempre associado a um prejuízo que você levou naquele processo. Então, se você ganhou o processo, vamos colocar aqui, ó. Vou dar um exemplo real. Tá aqui, petição inicial pedindo revisão de alimentos para diminuir. O autor foi o pai. Eu, Juliana, advogada, eu fiz a contestação, representando a criança, né, pela sua mãe. A mãe da criança me procurou. E aí eu advoguei, fiz a contestação. O juiz, na sentença, a juíza da vara de família, aqui de Brasília não, daqui do DF, né? Porque não foi da circunscrição aqui de Brasília, foi de outra circunscrição judiciária. A propósito, aqui em Brasília a gente não tem comarca. Aqui em Brasília a gente tem circunscrições judiciárias, não sei, né? Sei que aí quem não sabia disso, acho que pouca gente que é fora daqui de Brasília sabe. Mas aqui em Brasília, nós não temos, em Brasília, colocar aqui, Brasília DF, são circunscrições judiciárias e não comarcas. Tá? Beleza. Enfim, né? Só a título de informação mesmo. Aí, lá na sentença, a juíza veio e julgo totalmente improcedente. Totalmente improcedente os pedidos do autor. Quem ganhou neste caso aqui, por assim dizer, foi eu. Né? Foi eu, assim, a criança. Foi eu, com a minha contestaçãozinha lá. Eu ganhei. Eu consegui, na minha contestação, reverter o quadro lá, alegar, anulei, coloca bem entre aspas, né? Uma palavra melhor, na verdade. Derrubei todos os argumentos da parte autora e consegui ganhar este processo. Ou seja, eu não tenho qualquer interesse em recorrer nesse processo. Que interesse eu tenho? Nenhum. Eu ganhei tudo. A juíza julgou totalmente improcedente. Nada do que o autor pediu, e ele não pediu só para diminuir pensão, pediu a modificação de guarda, visita, pediu um monte de coisa. Ele pediu várias coisas e tudo que ele pediu, ele não conseguiu nada. Ele não conseguiu nada. Ele sim tinha interesse recursal, não à toa ele apresentou a apelação. Mas a gente aqui, eu olhei assim e falei, olha, não dá para recorrer, não temos interesse. Ok? Não temos interesse recursal. Então, interesse recursal é isso. A gente tem interesse nesse processo? Bom, que tipo de interesse? Bom, você ganhou, você perdeu. A gente ganhou, por assim dizer. A gente mesmo, nós sendo a parte ré, a outra parte, nós ganhamos o processo. Então, a parte ré não tinha qualquer interesse em recorrer. Não tinha o porquê. Vou recorrer de quê se eu ganhei tudo? Não é mesmo? Então é isso. Tempestividade. A tempestividade diz respeito ao 1003 do CPC. Que diz que
Todos os recursos terão prazo de 15 dias. O único prazo que não tem prazo de 15 dias, a nossa única exceção, são os embargos de declaração. Os embargos de declaração que possuem prazo de 5 dias. O restante, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, RESP, RE, RO, eu estou esquecendo quais são os recursos. Todos eles têm prazo de 15 dias. Todos os recursos têm prazo de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. Outra coisa, os prazos processuais são contados em dias úteis, 219. E eu quero saber aqui quem é que sabe contar prazo. Alguém sabe contar prazo? Vamos fazer um teste aqui, aproveitar que temos um espacinho aqui. Como é que a gente conta prazo em dia útil, né? Tem gente ainda que tem uma certa dificuldade em contar os prazos. Vamos fazer só um testezinho aqui rápido, aproveitando que a gente já mencionou em prazo. Vamos ver aqui. Ó, primeira coisa, eu não sei em que você vai fazer a sua segunda fase, mas se você vai fazer a sua segunda fase em civil, é bom que você já treine aqui em civil, ou tributário, ou qualquer outra área aí do direito em que conta os prazos processuais em dias úteis, certinho? Então, tá lá dizendo que foi publicado, como a gente está aqui em recurso, eu vou utilizar o exemplo de uma apelação, por exemplo. Então, tá dizendo aqui, ó, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia, eu vou chutar um dia, eu não faço ideia, no dia 9 de agosto de 2019, sexta-feira. Vamos desconsiderar feriados, ou seja, não vamos contar feriados. Não contar feriados. Vamos contar como se não houvesse feriado aqui, porque vai que em algum lugar pode ter feriado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um calendário. Ó, é exatamente um calendário. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Beleza? Vai desenhar os dias assim. Que dia que foi publicado? 9. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agosto tem quantos dias? 31. Se você não sabe... Você sabe contar prazo no ossinho da mão? Se você sabe... Prazo não, desculpa. Meses no ossinho da mão. Se você sabe, né? A gente aprende isso no jardim de infância. E aí começa aqui, ó. 1º de setembro, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou mudar de cor aqui. Aí, o que eu vou fazer? Os prazos se contam em dias úteis. Eu risco domingo e eu risco sábado. Você risca esses dias aqui, porque os prazos são contados em dias úteis. Se você for contar rápido, confiando na sua capacidade de pular, você vai errar. Não faça isso, não confie, tá? Então, eu falo que foi publicado aqui, publicado. Pela regra do 231, do próprio CPC, o prazo se inicia a partir de quando? Primeiro dia útil a partir da publicação. Primeiro dia útil aqui é segunda, então o prazo começa aqui, ó. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O último dia do meu prazo, 30/8/2019. Este é o meu prazo fatal para apresentar a minha apelação. Tá vendo? Não é difícil. Não é difícil. É só você desenhar o teu calendáriozinho que você não erra. Lembra sempre aqui da regrinha do 231.
Eu sempre vou contar no primeiro dia útil subsequente à data da publicação. Toma cuidado, porque publicação é diferente de disponibilização. Disponibilização. Primeiro a decisão é disponibilizada, 24 horas depois ela é publicada e aí sim, primeiro dia útil subsequente começa a sua contagem de prazo. Certo? Cuidado com essa malandragem aí de disponibilização e de publicação, ok? Então, em relação por enquanto, né, a esse tipo de pressuposto de requisito recursal, a gente encerra, mas daqui a pouco a gente volta porque não terminamos. Até daqui a pouco.